E a mensagem de hoje, eu intitulei a mensagem com uma única palavra. E essa palavra é a palavra talvez. Talvez. Sabe, querido, uma coisa, essa palavra, ela representa uma palavra muitas vezes difícil da gente lidar com ela, é ou não é? Eu confesso para você que eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com talvez. O meu desejo era que eu sempre soubesse claramente quando Deus tem um sim e quando Deus tem um não. Algumas vezes Deus se demonstra uma pessoa que nos dá respostas imediatas, mas outras vezes nós não temos essas respostas tão claras. Muitas vezes o sim e o não, eles se tornam um pouquinho relativizados pelo talvez. Interessante que quando a gente começa a caminhar com Jesus, que a gente começa a andar em fé, caminhar com o Espírito Santo, uma coisa acontece, a gente cria, queridos, talvez uma expectativa de que Deus sempre vai ter uma resposta clara, sempre vai nos dar um escopo sobre aquilo que nós vamos viver, sobre o caminho para conquistarmos as promessas, os desejos do nosso coração e do coração de Deus para nós. Mas algumas vezes nós vamos nos deparar com essa palavrinha um pouco assustadora e difícil de lidar com ela. E essa palavra é o talvez. Essa palavra é o talvez. E sem mais delongas, o texto principal dessa mensagem, de onde eu tirei essa palavrinha aí, ela está lá em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 6. 1 Samuel 14, versículo 6. Eu vou ler primeiro, depois nós vamos, no decorrer dessa mensagem, falar um pouquinho sobre o que aconteceu aqui, nesse contexto. E diz assim: E Jonatas disse a seu escudeiro: Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Você prestou atenção no que Jonatas disse nesse texto? Vamos enfrentar os nossos inimigos. Vamos entrar no campo de batalha. Talvez Deus nos ajude. Gente, olha isso! Quer que eu fale algo para você? Esse talvez, ele dá uma acalmada no meu coração. Porque Jonatas, no contexto dessa mensagem, ele foi um homem de fé. E uma fé diferente. Porque a fé de Jonatas precisou lidar com o talvez. Quando Jonatas disse, talvez o Senhor pode agir em nosso favor, Jonatas não estava afirmando que Deus agiria. Jonatas não tinha a certeza que Deus agiria. Jonatas não tinha certeza que Deus faria algo para ajudá-lo nessa batalha, nesse desafio. E isso nos faz entender, queridos, que alguns passos de fé que nós vamos dar na nossa vida vão precisar do enfrentamento da palavra talvez. Jonatas precisou enfrentar o talvez. E você? Você já teve que enfrentar o talvez? Você está tendo que enfrentar o talvez? Deixa eu te dizer algo, querido. O medo dessa palavra pode impedir eu e você de vivermos uma vida plena em Deus. Você sabia? A maior parte das promessas que existem na palavra de Deus, por exemplo, ter uma vida cheia do poder de Deus. Jesus, quando ele caminhou sobre essa terra, ele curou, ele abençoou as pessoas, ele curou cegos, curou leprosos, ele ressuscitou mortos. Mas uma coisa interessante que Jesus disse nos evangelhos é que nós aqueles que são seus discípulos, faríamos coisas maiores do que as que ele fez. E que os sinais acompanhariam aqueles que crescem em Jesus. Isso é uma promessa de Deus. Eu tenho dificuldade de crer só uma parte da Bíblia. E nós precisamos retomar essas promessas para a vida da igreja, para a vida do povo de Deus. Os sinais acompanhariam o que creem. Mas sabe qual é o problema, queridos? É que para viver uma vida de poder e de milagres, nós vamos precisar encarar o talvez. Porque quando você estiver diante de uma pessoa com uma doença terminal, quando você estiver diante de uma pessoa doente, algum familiar com alguma dificuldade,
Você vai se deparar com um talvez, porque na maioria das vezes, você não vai ter uma certeza que a tua oração vai produzir cura, que a tua oração vai produzir ressurreição, é ou não é? Quantos aqui já estiveram em um velório e lembraram do episódio de Jesus ressuscitando Lázaro? Quase todos os velórios que eu vou, eu fico pensando, Jesus ressuscitou Lázaro. Meu Deus, quem sabe eu não oro por essa pessoa aqui para ela ressuscitar. Mas sabe, querido, a maior parte dos cristãos tremem diante do talvez. A maioria dos cristãos tremem da possibilidade da sua atitude de fé não resultar no agir de Deus. Mas Jonatas, ele não teve esse medo. Jonatas, ele teve um tipo de fé que soube enfrentar o talvez, que soube enfrentar a dúvida, que soube enfrentar a falta de escopo, porque ele não tinha um escopo para ele seguir. Ele não tinha um mapa para ele seguir. Mas ele precisou ter esse tipo de fé que enfrentava o talvez. E eu creio que essa palavra é profética sobre a sua vida nesse dia, amém? Porque o Senhor quer te dar uma fé que sabe lidar com talvez. O Senhor quer te dar uma fé que vai enfrentar essa dúvida, que vai enfrentar o sentimento de incapacidade. Essa palavra, querida, é para você que enfrenta dilemas tão complexos, que se encontra paralisado pela incerteza do talvez. É para você que tem vivido situações tão desafiadoras na sua vida, que às vezes você acorda e pensa, será que eu vou dar conta de transpor essas barreiras? Será que eu vou dar conta de avançar? Será que a resposta de Deus vai ser um sim para eu resolver essa situação, para eu avançar para o próximo nível? Essa palavra é para você, querido, que está limitado a crer que vai ser capaz de alcançar o propósito de Deus para a sua vida. É para você que se sente incapaz. É para você que acha que aquilo que Deus prometeu é grande demais, diante do que você tem capacidade de fazer. Essa palavra é para mim e para você. Se a gente está precisando de se mover mais em fé e menos por vista. Essa palavra é para mim e para você. Porque esses dias eu aprendi algo tão tremendo. Porque eu estava lendo um livro e ouvi de um pastor muito cheio do Espírito Santo, que a maior parte das conquistas e dos romperes que Deus fez na vida dele, não estiveram ligados aos momentos em que ele estava só orando, mas estavam ligadas aos momentos que, movido por uma fé, ousadamente, ele pisou sobre as águas. Talvez, queridos, eu e você temos orado. Se não estamos orando, precisamos orar mais. Oração é o caminho de intimidade com Deus. Mas eu quero falar para você que tem orado também, mas que às vezes não tem visto um sim e ainda está vendo somente um talvez. O Espírito Santo, ele gosta de nos ensinar e de fazer coisas quando a gente pisa sobre as águas. Quando a gente entra num estado de vulnerabilidade. Quando a gente mostra assim, Senhor, eu não sei se o Senhor tem um sim ou não. Mas muitos homens e mulheres na palavra de Deus se moveram por um talvez e alcançaram destinos sobrenaturais. Então eu vou pisar nas águas. A maioria das coisas, querido, isso me tocou tanto quando aquele pastor disse isso. A maioria dos grandes atos de sobrenatural de Deus aconteceram, não apenas movidos por uma repetição de orações, mas quando a oração o levou a tomar atitudes ousadas em fé. E Jonatas foi essa pessoa que teve esse tipo de fé. Sabe, queridos? Desculpa. Por mais difícil, por mais que não seja uma plataforma fácil de encararmos, lidar com a palavra talvez será necessário para aqueles que desejam viver os frutos de uma fé verdadeira e poderosa. Amém? Lidar com o talvez. É isso que essa palavra vai te ensinar nesse dia. Lidar com o talvez de Deus. Lidar quando você não tem certeza, quando você não tem escopo. E sabe, queridos, nesse texto que nós lemos, existe um contexto. Jonatas, se você não sabe, ele era filho de Saul, um homem que era um rei, mas um rei que se afastou de Deus. Um rei que abdicou da sua liderança. Um rei que perdeu a conexão com Deus, que perdeu o senso de propósito. E nesse contexto que nós estamos lendo, estava acontecendo uma situação
em que estava havendo muitas guerras, muitos confrontos com os filisteus, entre o povo hebreu e o povo filisteu. E a palavra de Deus fala que Saul, o grande rei, que infelizmente se perdeu no meio do caminho, ele estava com um grupo de centenas de soldados, e eles estavam tremendo de medo. Olha que coisa. E a Bíblia fala que os soldados estavam se escondendo em cisternas e em cavernas, sabe, queridos? Eles estavam se fugindo o máximo que eles poderiam, porque eles estavam se sentindo ameaçados. E nesse contexto, onde os soldados estavam morrendo de medo, onde Saul estava abdicando da sua liderança e da sua comunhão com Deus, aconteceu o que nós vamos ler aqui, a partir do versículo 1 agora, 1 Samuel 14, do 1 ao 3. Preste muita atenção nesse texto que nós vamos ler, porque ele vai nortear a nossa palavra de hoje. 1 Samuel 14, 1 ao 3. E diz assim: certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isto a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados, olha isso, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitude, irmão de Cabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés e outro Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Micmas, e outro a sul, na direção de Geba. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Olha aí, gente, como ele estava irado. Ele queria realmente dar um passo além. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Olha a fé de Jonatas aí. Então, você viu, ele não contou para o seu pai Saul. Ele saiu caladinho, escondido, e decidiu fazer uma coisa muito ousada: enfrentar ele e mais um destacamento dos filisteus. E eu queria, querido, nesse dia, destacar algumas características e alguns pontos da fé que Jonatas teve e que também serve para nós, e que também serve para a nossa vida, e a gente precisa observar com muita atenção, que são lições muito preciosas. E a primeira delas que eu já gostaria de conversar com você é o seguinte: a sua fé deve estar pronta para enfrentar níveis de incerteza e insegurança. A sua fé deve estar pronta para enfrentar níveis de incerteza e de insegurança. Ah, não, eu não gostei desse ponto. Como assim? Isso é um alerta para nós. A nossa fé, querido, ela precisa ser capaz. Sabe de uma coisa? No texto bíblico, naquele contexto do Antigo Testamento ali, Deus, ele se manifestava muitas vezes de forma clara. Quando ele queria fazer algo, ele comunicava com o homem de Deus: olha, você vai lá, você vai armar uma emboscada, você vai enfrentar dessa forma, pelo lado tal, e eu vou te dar a vitória. Mas esse texto foi diferente. Quando a gente lê toda essa história, até antes desses versículos que lemos, queridos, Deus, ele não manifestou de uma forma explícita na palavra de Deus com Jonatas. Jonatas não tinha uma direção clara, segundo a palavra aqui, para invadir, para ir de encontro aos filisteus. Mas eu fiquei imaginando que talvez ele tenha observado o medo e o amedrontamento daqueles soldados, do seu próprio pai, talvez, e ele pensou: eu tenho que fazer alguma coisa pelo meu povo. Eu tenho que ter uma vitória em nome de Deus. E ele foi muito corajoso, audacioso e ousado, porque ele enfrentaria muitos homens com apenas 2, ele e o seu fiel escudeiro. E sabe de uma coisa, querido? O grande problema, que talvez você não tenha observado nessa palavra, quando a gente passou ali pelos versículos, ele destacou o seguinte: que Saul estava onde? Ele estava com os soldados e com o sacerdote, sentado embaixo de uma romanceira.
Saul, o rei, aquele que deveria estar buscando respostas, aquele que deveria estar enfrentando a batalha, que deveria estar pedindo uma resposta de Deus ousada para ter uma vitória, ele estava descansando, ou talvez cheio de medo, embaixo de uma árvore com todos os seus homens. Esse é um detalhe muito importante, sabe por quê? Porque, querido, quando nós perdemos a habilidade de ouvir a Deus, nós desperdiçamos energia e recursos e entramos em níveis desnecessários de preocupação. Será que eu e você temos perdido a nossa capacidade de falar com Deus? Será que eu e você temos cortado o elo, o canal de comunicação entre nós e Deus? Saul estava assim, querido. Saul, ele tinha perdido o ânimo, a fé, o enchimento. E ele estava simplesmente amedrontado, porque é isso que acontece com quem está enfrentando situações e perdeu a capacidade de se comunicar com Deus. Nós desperdiçamos força, desperdiçamos dinheiro, desperdiçamos energia, preocupações que nós não precisaríamos, porque nós estamos olhando para a situação e para nós, e não estamos olhando para quem precisamos olhar. Isso é um alerta para mim e para você. Isso estava acontecendo aqui, na vida de Saul, e talvez de todos aqueles homens que estavam sendo afetados pela vida dele como um líder, que não estava reto diante de Deus. Mas, querido, interessante, como tem pessoas descontroladas hoje em dia, ou não é? Pessoas descontroladas com os problemas, pessoas desordenadas, sem direção. E as pessoas querem falar com todos dos seus problemas, querem que alguém resolva, mas esqueceram de falar com a pessoa mais importante. Esqueceram de lançar suas preocupações sobre a pessoa mais importante. Mas Jonatas, querido, Jonatas, ele não tem a mesma atitude do seu pai. Jonatas teve uma atitude diferente, uma atitude nova. Mesmo diante do talvez, ele foi rumo à fé. Ele acreditou que Deus, talvez, poderia fazer algo por ele. E isso bastou para que ele se movesse nessa fé tão sobrenatural que Deus tem para mim e para você também nesse dia. Amém? Sabe, querido, ele ousou se arriscar, como eu disse, com apenas um escudeiro, acreditando que Deus poderia dar a eles a vitória, mas não tinha certeza de nada. Jonatas não tinha certeza de nada. Será que alguma área da sua vida você não tem certeza de nada? Você não tem uma palavra, isso vai acontecer, vai dar tudo certo, vai ser assim. Talvez, o talvez de Deus. Mas se você é como eu, tenho que confessar algo aqui publicamente. Talvez você tenha uma necessidade muito grande de ter os porquês, de saber os porquês e de ter certeza das coisas. Mas nesse dia Deus está falando com você, querido. Em algum momento, nós precisamos abrir mão de ter certeza sobre as coisas e passar a ter uma fé que independe das circunstâncias. Em algum momento, nós precisamos abrir mão de ter certeza de tudo. E essa palavra é para você, essa palavra é para mim, essa palavra é para nós. Na caminhada da fé, a gente tem que parar de querer saber de tudo, de querer ter certeza de tudo, de querer saber como que vai acontecer, de saber por que está acontecendo na vida do outro e na minha vida não está acontecendo, de saber por que Deus, há tantos anos, eu caminho com Ele e às vezes algo que eu tanto quero não acontece. Nós precisamos abrir mão de ter certeza das coisas e começar a ter esse tipo de fé que não depende das circunstâncias, que não depende dos meus planos estarem dando tudo certo, mas que depende do caráter de Deus, que é santo, que é fiel e que é poderoso para transformar qualquer situação, para mudar qualquer realidade e para fazer o que nós não estamos esperando, porque nós simplesmente confiamos. Porque nós simplesmente confiamos. Nossa fé, querido, não pode ser uma fórmula. A minha fé e a sua não pode ser uma fórmula. E muitos, por não entender essa verdade, têm ficado na corda bamba da fé, na corda bamba da sua vida com Deus. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, que a nossa fé não é uma fórmula e que Ele tem coisas novas para fazer na sua vida e na minha vida. E nós precisamos confiar. Sabe por que isso é importante, querido? Porque algumas vezes as suposições que eu posso fazer sobre a fé podem colidir com o peso da vida real. É ou não é?
As suposições que talvez eu tenha feito sobre a minha caminhada com Deus, talvez vão colidir com o peso das minhas dívidas, com o peso das minhas lutas financeiras, com o peso de um diagnóstico médico difícil de enfrentar, com o peso de uma situação intransponível e difícil que eu estou enfrentando. Eu preciso ter uma fé que está disposta a lidar com as ambiguidades. Eu preciso ter uma fé que está disposta a lidar com os mistérios. Eu preciso ter uma fé que não tem resposta para tudo, mas que tem sobre si um Deus fiel, que é digno de confiança. Amém? Eu preciso ter essa fé, nós precisamos ter essa fé, e o alerta desse dia é para que a gente olhe para isso, para que a gente entenda que a nossa fé precisa ter essa característica também, se nós queremos ter os resultados de grandes homens de Deus, que grandes homens de Deus tiveram, que grandes mulheres de Deus tiveram. Eu preciso dessa fé. Eu preciso dessa fé, querido, que Jonatas teve, que está pronta para lidar com níveis de não ter certeza das coisas, com níveis de incerteza, com níveis de insegurança. Esse é o primeiro ponto. E eu quero partir para o segundo ponto, que foi uma característica na fé de Jonatas e que vai ser uma característica na minha e na sua fé. É muito importante isso. Olha esse segundo ponto. Pare de pensar que a prova que você está no centro da vontade de Deus é que tudo vai se encaixar. Pare de ter essa ideia. Delete essa ideia da sua mente, do seu coração. Se está tudo certo é porque Deus está no comando. Se está dando errado é porque tem alguma coisa errada com a vontade de Deus. Isso é uma grande mentira. Querido, isso é uma grande mentira. Nem tudo precisa se encaixar e estar fácil, estar fluido para Deus estar naquilo. E isto é um engano. Isto é um engano numa geração que busca prazer próprio, que busca autossatisfação. Isso é um engano numa geração que acha que tem que estar tudo no lugar, que tem que estar tudo certo, que eu tenho que estar numa rede, tomando uma água de coco, para Deus estar no comando. Deus não age assim. Deus não age assim, querido. As coisas não precisam se encaixar para Deus estar fazendo a vontade dEle. As pessoas não precisam me entender para eu provar que eu estou no centro da vontade dEle. Os meus planos não precisam estar todos indo de vento em polpa para Ele estar fazendo a vontade dEle. A vontade dEle será feita de qualquer maneira. E nós precisamos ter a ideia certa sobre fé. Nós precisamos ter a ideia certa de como Deus age. Vamos ter alguns exemplos, nós precisamos de alguns exemplos. Porque em tudo na vida, querido, existe uma utopia desejável e uma realidade necessária. Em tudo na nossa vida, existe uma utopia desejável, guarde isso, e uma realidade necessária. Sabe por quê? Porque se fosse para autossatisfação, eu juro para vocês que eu iria nos aniversários de criança e comeria 13 docinhos e 4 pedaços de bolo, porque é isso que me faz feliz. Me faz feliz, querido, comer frituras e gorduras e não engordar. Me faz feliz e animada. Não precisar cuidar da saúde, não precisar fazer um exercício e estar sempre bem. Mas essa não é a realidade. Está aí uma prova natural de que nem tudo que me faz feliz me faz bem. Deus tem isso muito claro no seu coração para nós. Nem tudo aquilo que te faz feliz, que te faz bem, demonstra que você está no centro da vontade de Deus. Podem existir pessoas que estão muito bem e confortáveis, mas estão muito longe daquilo que Deus tem para a vida delas. E nós precisamos entender isso, entender essa verdade. Nós precisamos compreender, querido. E eu vou te dar alguns exemplos. Você já viu Paulo na prisão? Quando ele estava lá, na calada da noite, buscando cantar com seu espírito, buscando manifestar a glória de Deus. Quantas vezes nós precisamos estar assim, com a alma tão doída, mas com um desejo de exaltar ao Senhor e de manter a nossa fé viva. Ei, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós somos seres humanos. Tem dia que nós vamos ter uma fé que quer avançar, que quer conquistar o mundo, uma fé brava, uma fé como um leão que ruge. Mas tem dias que nós vamos estar tremendo de medo da nossa realidade. O problema não é a gente passar por temporadas de medo e insegurança. O problema é quando a gente permanece nesse lugar.
O problema é permanecer no lugar, não é passar por ele. É ou não é? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Paulo estava na prisão, cantando e louvando a Deus. Mas você acha que ele estava num momento onde tudo estava se encaixando? Você acha que ele estava no momento em que as pessoas estavam entendendo ele? Não! E isso não representava que ele estava fora da vontade de Deus. Pelo contrário, ele estava no centro da vontade de Deus. Queridos, a perseguição dos apóstolos, a morte de Jesus, a Bíblia relata que Jesus, quando chegou lá no momento da sua crucificação, a sua alma estava agitada e triste, e ele falou: Senhor, se o Senhor puder, afasta de mim esse cálice. As coisas estavam aparentemente, humanamente, fora do lugar. O sofrimento estava sobre a alegria, a dor estava sobre a satisfação própria, mas ele estava exatamente onde deveria estar. Ele estava exatamente no centro da vontade de Deus. O que prova, querido, que estar num momento de desencaixe não diz que você está fora da vontade de Deus, e nós precisamos entender isso nesses dias. Nós precisamos entender que muitas vezes, quando eu estou cansado e sobrecarregado, eu preciso levar a Ele o meu jugo, o que não quer dizer que o meu cristianismo, ele precisa ser um cristianismo morno e intacto, e não deve ser assim. Nós vivemos dias em que a Bíblia precisa ser mudada para se adequar ao nosso padrão, é ou não é? A Bíblia precisa ser atualizada para caber nos nossos desejos, mas não é assim que funciona. É nós que temos que nos encaixar no padrão de Deus e não Ele que tem que se enquadrar nos nossos padrões. Eu amo tirar férias, queridos. Esses dias eu tirei férias. Que delícia! Meu Deus, eu acordava, tinha uma piscina, tinha uma praia, tinha um sol, né, Clauzinha? Clauzinha estava lá com a gente, era bom demais. Gente, às vezes eu quero morar nas férias, você quer também? Que vontade de morar nas férias. Mas a gente tem que voltar a trabalhar, é ou não é? Todo dia que você acorda para trabalhar, você está animado? Se você está todos os dias animado, peço que você fique aqui no final do culto para orar pela galera toda, gente, por quê? Não existe isso. Tem dia que a gente não quer, tem dia que a gente não está afim. Mas na vida real, nem tudo que nos traz satisfação é o que a gente deve fazer. A pessoa se torna uma pessoa medíocre se ela fizer tudo que der na telha dela. Para ela ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa que avança, ela tem que fazer coisas que ela não está disposta a fazer naquele dia. E na fé é assim também. O cristianismo é sobre pensar menos em si mesmo. O cristianismo é sobre olharmos menos para o nosso umbigo. É ou não é? É assim. Mas, queridos, preste atenção. Nem tudo precisa se encaixar para você estar no centro da vontade de Deus. E olha só o que aconteceu com Jonatas. Em cada lado do desfiladeiro, não precisa colocar não, em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme, em que um se chamava Bozés e outro Sené. Havia um penhasco ao norte na direção de Miquimás e outro ao sul. Gente do céu, estava difícil demais, geograficamente estava complicado, estava cheio de penhasco, estava cheio de desfiladeiro, como se não bastasse eles serem dois frente a muitos outros soldados filisteus. Eles estavam em desvantagem, eles estavam em minoria, estava tudo desfavorável. O caminho estava pedregoso e difícil, mas depois nós vamos ver que Jonatas, ele estava caminhando em fé, no centro da vontade de Deus. Você consegue perceber? Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas não precisa estar tudo encaixadinho para estar certo, viu? Muitas vezes, querido, estar no centro da vontade de Deus é estar numa guerra e não na bonança. Muitas vezes estar no centro da vontade de Deus é a gente estar numa batalha que vai levar a gente para o próximo nível, para levar a gente para onde Deus tem para nós, para nos impulsionar para onde Deus quer que a gente esteja de fato. José do Egito, a vida dele foi toda encaixadinha, gente. Foi toda uma loucura.
estava encaixadinha quando ele estava como segundo homem do Egito. Mas até ele chegar nessa posição, ele foi, sabe, todos os tipos de injustiça ele passou, todos os tipos de desprezo ele passou, todo tipo de sofrimento ele passou para alcançar o propósito de Deus. Nós precisamos entender, se a gente quer ser uma igreja de poder, se eu e você queremos ser cristãos de poder, nós precisamos, em nome de Jesus, queridos, enfrentar o processo, por mais que ele pareça desfavorável hoje para nós. Amém? O caminho de Jonatas era espinhoso e difícil, mas ninguém disse que seria fácil. Preste atenção, eu não sei o que você está passando, se está difícil. Eu não sei o que você está passando. Talvez, queridos, você esteja pensando, meu Deus, está tudo errado, está tudo desfavorável, está difícil, está errado. Não é assim. Se está fácil, está errado às vezes. É assim que funciona. Na nossa vida, no nosso cristianismo, é assim que funciona. Mas Deus, você vai ver o que aconteceu na vida de Jonatas. E eu quero dizer, Deus tem isso para nós. Deus tem isso para você, nos seus negócios. Deus tem isso para você na sua família. Deus tem isso para você no seu cristianismo, nos propósitos de Deus. Ele tem isso para você. E eu quero pular para o terceiro ponto. A terceira característica da fé de Jonatas. As estratégias da fé, muitas vezes, não obedecerão à lógica. Isso é um detalhe importante. Você está precisando dar uns passos de fé, querido? Muitas vezes eles não obedecerão à lógica. Não obedecerão à lógica. Olha só, quando nós estávamos no outro local, antes da gente entrar aqui, a gente não conhecia nenhum do escopo de Deus. Nada do escopo de Deus. A gente estava num lugar muito menor do que esse. Muito menor. E o Mateus precisava lavar o carro. Já contei essa história para vocês. Precisava lavar o carro. Passou aqui perto, porque nós moramos aqui no bairro. Passou aqui perto, viu esse lugar todo abandonado e tinha um lava-jato. Ele se sentiu impelido a entrar aqui. Colocou o carro para lavar e estava saindo para ir embora, mas algo falou para ele ficar aqui, e ele ficou andando aqui, declarando, marchando, espiritualmente, completamente lógico. Ele começou a marchar nesse lugar, completamente inviável, financeiramente para nós, em todos os sentidos, completamente inviável, completamente louca a ideia, mas aquilo que Deus faz de mais extraordinário, muitas vezes não tem lógica. Não tem lógica. E nós precisamos abrir mão da nossa lógica se a gente quer se lançar no sobrenatural, no espetacular de Deus. Nós precisamos perder o controle das coisas para a gente ganhar colocar no controle de Deus. Precisamos perder o controle para colocar no controle de Deus. Vamos aprender essa verdade. E hoje nós estamos aqui. E todas as vezes que uma dificuldade vem sobre nós, a gente lembra que se nós pisamos a planta dos nossos pés nesse lugar por um milagre completo, porque Deus colocou pessoas no nosso caminho, colocou corretores que nos ouviram, que se compadeceram, que declaram, que profetizam sobre nós, que facilitaram as coisas para estarmos aqui, que nos abençoaram para estarmos aqui. Passamos momentos de A a Z nesse lugar, mas todas as vezes que um momento de dificuldade vem, eu lembro, se estamos aqui, é porque existe um propósito. Estamos andando nas águas. Estamos andando nas águas até hoje. Querido, alguns anos atrás, o Mateus trabalhava numa empresa multinacional, tinha um futuro brilhante, profissionalmente falando. E eu lembro que ele sentia muito forte o chamado de Deus na vida dele. E não quero dizer que a história de todos deva ser a mesma, mas no caso dele, ele sentiu muito impelido a se desligar daquela empresa, porque Deus tinha algo de forma integral, ministerialmente para a vida dele. E eu lembro que nós vivemos os dilemas mais importantes da nossa vida naquele tempo. E em poucos anos ele teria que fazer uma experiência no exterior. E certamente se tornaria um diretor daquela empresa, um sócio daquela empresa, certamente, não tenho dúvidas disso. Mateus era muito bom, é muito bom em tudo que faz, mas era muito bom naquele papel que ele ocupava. E eu lembro que Deus falou, que Deus deu uma visão há muitos anos atrás, que um dia ele teria que escolher entre um escritório, azul, eu me lembro, entre um escritório todo azul e entre a palavra de Deus e o chamado de Deus para a vida dele. Ele já tinha recebido muitos anos essa mensagem de Deus. E na época o escritório dele não era azul. Então ele falou, alguma coisa vai acontecer.
Pois naquele ano que ele saiu, querido, dessa grande empresa, pintaram o escritório de azul. Teve uma reforma e pintaram o escritório de azul. E eu quero te falar uma coisa. Era uma loucura para todo mundo aquilo que ele estava fazendo, de abrir mão daquele plano, daquela coisa que estava muito certa na vida dele. Era uma loucura. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Tem dia que eu acordava e quando eu pensava nisso, eu pensava assim, ó. Nós estamos loucos. Nós precisamos voltar para o eixo. Precisamos voltar para o eixo, gente. Está ilógico isso. Está ilógico. O que nós vamos fazer? Como nós vamos viver? Como vai ser o nosso futuro? Do que nós estamos abrindo mão? Ei, preste atenção. Todas as vezes que você for dar um passo de fé, todas as vezes que você for fazer uma coisa louca que te coloca numa posição de vulnerabilidade, vai vir uma voz na sua mente falando assim, você está ficando louco. Você está ficando louco, você está fazendo uma tolice, presta atenção no que você está fazendo. Eu já estou cantando essa pedra para você, sabe por quê, querido? Porque nós temos que rejeitar esse sentimento e não podemos olhar para trás. Não podemos olhar para trás. A Bíblia fala da mulher de Ló, que quando foi livrada daquela catástrofe naquela cidade promíscua, ela estava apegada àquela cidade. A Bíblia diz que ela começou a correr para fugir com sua família, mas ela tinha laços com aquela cidade e ela olhou para trás. E a Bíblia relata, eu acho que de uma forma de ensinar isso para a gente até hoje, que ela virou uma estátua de sal. Preste atenção, querido. Nós não podemos olhar para trás quando o assunto é dar passos de fé. Quando o assunto é olhar para a promessa de Deus. Quando o assunto é caminhar para o sobrenatural de Deus. Porque vai parecer que você é louco. Vai parecer que eu sou louca. Vai parecer que nós estamos fora do prumo. Que nós estamos pirados. Que nós estamos loucos. Mas é assim que Deus gosta. Sabe por quê? Era ilógico Davi enfrentar um gigante que um exército inteiro estava tremendo de medo com uma pedrinha. Essa foi a grande estratégia de Davi. Pegar uma pedrinha e vencer a guerra com uma pedrinha. Isso é louco. Isso é burro aos nossos olhos. Mas Deus vence um gigante com uma pedrinha. Deus vence um exército com apenas um homem. Deus faz um milagre que Ele quiser fazer. Porque Ele é Deus. E geralmente não vai ter lógica quando o assunto são passos de fé. Quando você pisar no mar, você não vai saber para onde você está indo. Você não vai saber se você vai afundar, se aquela entrega vai valer a pena, se aquela entrega vai ter retorno para você. Você não sabe os momentos de dor, você não sabe o caminho. Mas, querido, é tudo ou nada. Eu tenho aprendido isso nos últimos dias. Deus está nos impelindo a dar passos grandes de fé nos últimos dias. E às vezes eu me sinto tola. Às vezes eu acordo e falo assim, tô ficando louca. Senhor, me ajude. Que loucura é essa, gente? Vamos cair na real. Mas a real é desse mundo. E o sobrenatural é do mundo que a gente não pode ver, mas que é mais real do que eu e você que estamos aqui. Nós precisamos repreender essa voz da razão. E sabe, querido? Olha o que aconteceu. Jesus curou um cego com cuspe e com terra. Misturou cuspe e terra e passou no olho do homem e ele foi curado. Sabe qual que é a impressão que eu tenho? Que se Jesus vivesse nos dias de hoje, o ministério dele fosse nos dias de hoje, ia ter um monte de gente fazendo um monte de teologia para ir contra Jesus, porque ele era muito fora da curva, gente. Onde já se viu precisar de barra e cuspe para curar a pessoa, iam fazer todas as teorias para ir contra. Jesus fez muitas coisas ilógicas, mas ele estava ouvindo a Deus. Sabe quando a gente é capaz de fazer coisas que ninguém está pensando e só a gente que está pensando? Quando a gente ouve a Deus. Quando surgiu o Uber, eu pensei assim, por que eu não tive essa ideia antes? É ou não é? Quando surgiu o Waze, eu pensei, era tão óbvio que isso era necessário. Por que eu não tive essa ideia antes? Sabe por quê? Porque ter a ideia não é tudo. Nós precisamos ter ideia e ter atitude. Está muita gente cheia de ideia, mas sem atitudes. E isso não vai nos levar ao sobrenatural de Deus. Na nossa fé,
na nossa vida. Você entende que tem um mar de sobrenatural para eu e você mergulharmos, querido? E isso não é restrito a uma coisa, isso está tocando todas as áreas da nossa vida, da nossa existência. Quando a gente está com Deus e quando a gente entende esse espírito de ousadia, de fé e de poder e como ele funciona, a gente não fica mais querendo controlar as coisas, a gente não fica mais querendo ter resposta para tudo e a gente entende que é a loucura da fé que vai nos levar a um lugar muito diferenciado em Deus. Às vezes a gente sonha com algumas coisas, queridos, sobre a igreja aqui no nosso contexto. Algumas coisas loucas. E é muito louco mesmo. Mas eu creio que Deus vai fazer. Porque nós queremos começar e avançar e intensificar as loucuras. Mas sabe o que acontece? Quando você começa a ser louco, você começa a ser rejeitado. Isso a gente precisa saber lidar. A loucura da fé gera rejeição. A palavra de Deus, querido, olha aqui que fala. Aqui, no caso de Jonatas. Olha interessante. Olha a estratégia de Jonatas, gente. Olha a estratégia de Jonatas. Presta atenção como que foi inteligente. Pensa com os olhos racionais, estratégicos. Olha a ideia dele. O escudeiro falou assim, faz tudo o que você tiver em mente que eu vou contigo. E Jonatas falou assim, venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se eu fosse atacar alguns soldados e eu estivesse em posição de desvantagem, eu ia tentar armar uma emboscada e não deixar que eles me vissem, correto? Correto ou não, gente? Vocês conseguiram entender essa situação? Mas a estratégia dele foi diferente. Se nos disserem, esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem, subam até aqui, subiremos, pois esse será um sinal para nós de que o Senhor nos entregou em suas mãos. Como? De onde tirou isso? É muita loucura, gente. Experiências de fé não é para gente normal. Experiência de fé é para gente que chega uma hora que entende que o Espírito Santo e Jesus agem de uma forma diferente, às vezes, na nossa vida. Então, os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus e disseram, vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Ainda, gente, tiraram uma onda, olha só, eles estão saindo dos buracos. Eu acho que os filisteus pensaram assim, cara, os caras são burros demais. Por que não fizeram isso escondidinho? Podiam atacar a gente pelas costas, mas não acabou, não. Diante disso, Jonatas disse a seu escudeiro, siga-me, o Senhor os entregou nas nossas mãos. Jonatas escalou, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás dele. Jonatas começou a derrubá-los e seu escudeiro logo atrás dele os matava. Ele escalou com a mão e o pé, gente. Não sei se alguém aqui entende de estratégia de guerra, eu não sou a melhor pessoa para isso, mas não é muito difícil de prever que você ficar com as mãos e os pés ocupados ao escalar alguma coisa, você está completamente vulnerável. É ou não é? Completamente vulnerável. A estratégia de Jonatas foi uma estratégia de vulnerabilidade, de se expor ao risco. Se expor ao risco faz parte de uma fé sobrenatural. Se expor ao risco faz parte de uma fé sobrenatural. E Jonatas se expôs ao risco. Talvez, querido, toda vez, querido, que você estiver dando passos de fé, você pode ter a sensação, como eu disse, de estar ficando louco ou que está fazendo uma tolice. Mas deixa eu te falar, vitória, existe vulnerabilidade. Todo mundo que venceu, todo empresário de sucesso, ele correu muito risco, ele errou muitas vezes, ele vacilou muito e uma hora deu certo. É ou não é? Quando a gente estuda a história dos grandes homens, é assim que funciona. Correu muito risco, mas uma hora, a loucura, o risco dele, essa semana estávamos conversando com uma pessoa, ela estava dizendo que tinha um rapaz todo doido, todo mundo zoava ele, todo mundo ria da cara dele, ele era muito piradinho, tinha umas ideias mirabolantes. A vida inteira, né, esteve na igreja e tal, e agora, querido, ele teve uma grande ideia, uma ideia louca, mas uma grande ideia. E ele está muito conhecido, está muito próspero, está muito avançando. Agora todo mundo está puxando o saco dele. Ele era o doidinho, agora ele ficou o queridinho. Quando a gente quer fazer a vontade de Deus, quando a gente quer andar com Deus, e eu não estou falando de loucura sem sentido não, gente. Não anda com Deus, não ora, não lê a Bíblia e resolve fazer uma coisa mirabolante. Aí não é culpa de Deus, é culpa aí, é doideira mesmo, doideira louca mesmo.
Mas quando a gente anda com Deus, estou falando de um contexto, quando a gente anda com Deus, quando a gente tem uma sensação de Deus, quando a gente está no Espírito, quando a gente está na comunhão com Deus. Sabe, querido, a vitória exige vulnerabilidade. Se expor ao risco faz parte da fé. Ter todas as respostas no ato não ter todas as respostas no ato da decisão faz parte da fé. Profetizar vitória no meio da vulnerabilidade faz parte da fé. É no meio da loucura e você profetizando, vai dar certo, Deus vai fazer. É no meio da pandemia, é no meio dessa loucura. Nós nos abatemos um pouco nos primeiros dias, todo mundo, eu acho. Mas logo depois nós começamos a marchar, é profetizar no meio da impossibilidade, é estar firme com o Senhor, é continuar obedecendo. É continuar obedecendo, querido. Porque as estratégias da fé não obedecerão à nossa lógica. Deixa eu te falar, quem não aprende a encarar o talvez, não sairá do barco, nem andará sobre as águas. Quem não souber lidar com talvez, quem quiser segurar tudo com as suas mãos, não pisará no barco, vai ser espectador de Pedro. Não vai viver o sobrenatural. Quarto e último ponto que eu gostaria de falar. A fé que vence o talvez é sobre um relacionamento com Deus, mas também sobre um relacionamento com as pessoas. Deixa eu falar uma coisa, querido. Quando o Jonatas resolveu fazer essa doideira que ele fez, não sei se vocês observaram no texto, ele chamou um escudeiro e o cara era mais louco que ele. O cara não questionou essa doideira, gente. Ele não questionou essas ideias fracas de Jonatas. E ele falou, vamos lá, nós vamos, mas é escondido, vamos. Mas é para enfrentar nós dois e enfrentar 20 homens, vamos. Vamos. Eu estou com você, tudo que você me falar para fazer, eu vou fazer. Eu não estou aqui só para orar por você, não, Jonatas. Eu estou aqui para marchar com você. Todos nós precisamos de pessoas assim na nossa vida, gente. Todos nós precisamos de pessoas de fé andando com a gente. Todos nós precisamos nos relacionar com pessoas que nos levam para perto de Deus. Todos nós precisamos conectar com pessoas ousadas, com pessoas que têm fome pelo sobrenatural. Todos nós precisamos. Se você está com relacionamentos muito estáveis, procure pessoas que vão te impulsionar para o melhor de Deus. Essa semana eu fiquei muito impactada, fiquei muito, assim, feliz. Eu recebi uma mensagem e essa moça me falava que estava num momento de medo. Estava como soldado escondido nas cisternas, realmente com o coração muito acelerado, porque havia muitas situações de impossibilidade na sua vida, algumas coisas não estavam dando certo. E ela, com muita simplicidade, com um coração muito bom, só me falou assim na mensagem: pastor, eu queria te pedir para você orar por mim. Só ora por mim. Eu marquei uma conversa com a pessoa tal, uma pessoa muito cheia de fé, muito cheia do Espírito Santo. Eu já marquei uma conversa, mas vocês são pessoas de Deus. Eu gostaria de te pedir que você ore. Nos seus momentos de oração, se você puder, coloque o meu nome na sua listinha, porque às vezes as lutas parecem muito fortes para eu acreditar que alguma virada vai acontecer. Sabe que eu fiquei muito feliz, gente, porque hoje em dia é tão raro isso. Sabe o que vai determinar o sucesso na sua vida? Você procurar as pessoas certas. Está cheio de gente procurando gente errada. Está cheio de gente procurando opinião de gente errada. Está cheio de gente vacilando. Gente, cheio de gente vacilando. Quando a pessoa chega para falar uma coisa que a gente já vê que ela está cheia de contaminação, de gente sem fé, de gente sem perspectiva, a pessoa já chega com uma conversa esquisita e a gente já pensa: ouviu a voz do inimigo. Já vacilou, já plantou amargura no coração, já plantou dor no coração, já plantou incredulidade no coração. Como é que arranca isso daí agora? Se você quer ser um homem de fé, uma mulher de fé, para de vacilar e procurar ajuda em pessoas que não vão te impulsionar. Jonatas estava sozinho, mas ele tinha do lado dele a pessoa certa. A pessoa certa. Quando eu conheci Mateus, a gente só conversava de coisa louca. De plano de Deus, de o que a gente ia fazer. Quando a gente casou, a gente já sabia muito claro que a gente estava disposto a umas loucuras por causa daquilo que Deus tinha para a nossa vida. Pelos propósitos de Deus na nossa vida. Ai de mim se não tivesse o Mateus, gente.
Ai de você se você não tiver perto de você uma pessoa que te alimente com o sobrenatural. Ai de você se você não tiver uma pessoa que te ame o suficiente para falar o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Nós precisamos ter pessoas assim do nosso lado. Pessoas que vão alimentar a nossa fé. Que vão falar assim, é isso, vamos para cima. Vamos para cima. Eu vou com você, Jonatas. Tem 20 hoje, gente, você que é homem, você é homem. Você enfrentaria, você e mais um amigo, 20 homens armados? Hein? Não precisa ter medo não, gente. De falar, de se expor à vulnerabilidade. É difícil demais. 2 contra 20. É ou não é? Por mais forte que você seja, deve dar um frio na barriga. É ou não é? Mas Jonatas tinha a pessoa certa do lado dele. Há um valor enorme no que Deus tem para a sua vida, querido, mas a gente precisa entender o valor de falar isso para as pessoas certas. Precisamos de pessoas chaves, pessoas que têm um coração de Deus e pessoas que vão nos impulsionar. Coloca essa frase aí para mim. Existem pessoas que sofrem em silêncio no relacionamento com Deus, porque está vivendo em amargura em seus relacionamentos com os outros. Está vivendo em inveja, está vivendo em competição, está vivendo em comparação. Deixa eu te falar uma coisa. Olha para Deus. Para de olhar para o lado. Porque, querido, quando você tem a pessoa de Deus na sua vida, essa pessoa vai te impulsionar a viver a sua história. A tua história não é igual à dos outros. Entendeu, querido? A minha história não é igual a do fulano e a do Beltrano. A minha história é minha, a sua história é sua. Deus tem uma individualidade linda para cada um de nós. E Ele quer fazer o sobrenatural. Volta no texto lá no final, por favor, gente. No final do texto, onde nós lemos lá, que ele estava escalando com as mãos e com os pés. Deixa eu chegar aqui, para eu ler mais fácil. Coloca aí para a gente, Thales, por favor. Tem que mexer a câmera aí, hein, senão vai ficar só um vazio aí. Vai me aparecer. Achou aí? Quando fala que ele estava escalando e que o seu escudeiro ia matando os homens, acharam ou não? 1 Samuel... Deu ruim. Calma aí, vou falar de novo. 1 Samuel 14, vamos começar no versículo 13, gente, por favor. 1 Samuel 14, 13. Vai colocando aí. Mas o que é... Aí, acharam. Vamos continuar lendo aí, ó. Jonatas escalou o desfiladeiro usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava e seu escudeiro logo atrás dele os matava. Pode continuar. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Pode passar. Então caiu o terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos. E até mesmo nas tropas de ataque, o chão tremeu e houve um pânico terrível. Quê? 2 homens! Deixou um exército em pânico. Sabe por quê, querido? Não importa quantos você seja, não importa o que você tem. Importa quem está aí dentro de você. Importa o Espírito Santo que está dentro de você. Importa aquilo que Deus vai fazer através de um homem e de uma mulher que entendeu que não precisa fazer sentido. Que, como Davi diz assim, você vem contra mim com armas, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É o versículo mais lindo da palavra de Deus. Você vem para mim com pandemia, com crise financeira, e eu vou para você em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem comigo com doenças, com dor, eu vou sobre você em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem com um exército contra mim, eu estou sozinho, mas eu vou ao seu encontro, em nome do Senhor dos Exércitos. A palavra diz que teve uma confusão, querido. Olha o que o Espírito de Deus faz. Está tudo parado, mas o Senhor quer que você seja o cara que vai mover as águas. Você é a pessoa que vai mover as águas da fé. Você é quem vai agitar essas águas. Você que vai fazer o impossível vir à tona. Nós vamos ser essas pessoas que vão atrair o impossível com atitudes aparentemente loucas e simples. Jonatas, ele foi esse homem. Jonatas, ele enfrentou a incerteza do talvez. Ele entendeu que as coisas não precisavam se encaixar ou estarem perfeitas para estar no centro da vontade de Deus. Ele entendeu que a fé não precisa ser lógica, aceita.
Ele aceitou a vulnerabilidade e ele entendeu que precisava da pessoa certa no caminho da fé. Eu quero chamar, por favor, o louvor aqui e eu quero te perguntar: você tem fé para seguir adiante mesmo sem o escopo de Deus? É agora que Deus está falando com você. Você está disposto a seguir a Deus, a amar a Deus, mesmo com um escopo esquisito, mesmo quando os seus planos não estão todos se realizando da forma que você pensava, mesmo sem o mapa? Você tem coragem de seguir? Você tem coragem, querido, de enfrentar o talvez e de se arriscar, nisso sem saber o final? Nós passaremos por momentos de talvez nessa vida, mas a nossa fé tem que ser poderosa ao ponto de avançar diante do talvez. Olha isso daí. Por favor, quando você ler essas frases, entenda o contexto da mensagem. A fé, querido, o seu milagre, ele pode estar escondido no talvez. Deus, ele se move num lugar chamado talvez. E a fé, ela muitas vezes, ela habita e ela age num momento, num lugar chamado talvez.